Vamos ter aqui um diálogo com o atual Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira e candidato pelo PSD à Câmara de Santa Maria da Feira. Bom dia, Presidente. Bom dia. Explique-nos aqui um bocadinho deste trabalho, destes 2 anos que esteve à frente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com o Jornal N, com o Rui, no Porto de Carvoeiro, que é um lugar emblemático do Concelho de Santa Maria da Feira, em particular da freguesia de Canedo. Porto de Carvoeiro era um lugar já muitíssimo conhecido, mas que neste último mandato sofreu obras de grande intervenção que agora perspectivam um futuro ainda mais risonho. Ainda vamos fazer mais alguns investimentos, nomeadamente a nível de uma zona de apoio de bar, restauração e de casas de banho. Isto também para marcarmos algo que muitas das vezes é esquecido, que o município de Santa Maria da Feira é um município ribeirinho do Rio Douro. Aliás, temos agora já um projeto para o próximo mandato, que é ligarmos por uma via pedonal, ligarmos o Rio Douro ao Rio Inha, que é um outro espaço belíssimo da freguesia de Canedo, concelho de Santa Maria da Feira. E este é um bom exemplo de uma das obras de maior envergadura, mais complexas, porque é uma obra hidráulica, exigiu um grande trabalho de engenharia, mas é uma obra emblemática porque agora permite que toda esta aldeia belíssima de Carvoeiro possa vir a ser paulatinamente recuperada, obviamente com o apoio público, mas essencialmente através da iniciativa privada, porque já começámos a notar que já há vários privados interessados a recuperar toda esta zona. Portanto, é um ponto turístico que se começa agora a criar no concelho de Santa Maria da Feira. Estes últimos ano e meio, 2 anos, enfim, foram essencialmente marcados por um facto, que é um facto político, uma circunstância política, que não estávamos à espera, porque estávamos com um governo de maioria absoluta. No entanto, esse governo demitiu-se e, portanto, existiram eleições que provocaram um novo governo de um outro partido, e o nosso Presidente de Câmara, o Dr. Emílio Sousa, foi chamado a funções governativas. Ora, o que prevê a lei é que o seu número 2, neste caso também vice-presidente, assuma o cargo de presidente. E, portanto, estes últimos meses foram marcados politicamente. Este mandato fica marcado por esta circunstância que não estava prevista, mas que as circunstâncias da vida política do país levaram a ela. Claro que trabalhámos todos em equipa, com um projeto comum, que o elaborámos em comum com uma grande equipa, mas cada um obviamente tem o seu estilo de liderança, tem as suas diferenças, o que é absolutamente normal, sendo certo que o principal objetivo era cumprir aquele programa com que nos comprometemos com os feirenses. Mas desde aí tive logo a necessidade de tomar algum conjunto de medidas que foi mais além. Exatamente, que eu achava que eram muito importantes. Uma das primeiras que me recordo de ter tomado foi de termos feito um aumento de 40% nas transferências de verbas para as juntas de freguesia, algo que foi muito positivo, porque deu mais capacidade financeira às nossas juntas de freguesia e isso permitiu que elas atuassem mais rapidamente junto dos problemas que as populações lhes vão colocando, nomeadamente ao nível das pequenas intervenções, nomeadamente ao nível da limpeza e do asseio das freguesias, das pequenas obras. Recordo também uma medida muito importante e de grande fôlego para várias áreas, desde a área da saúde, a área da educação, da área do bem-estar, da própria segurança, que foi podermos ter todos os nossos alunos do 4º ano a frequentar aulas de natação gratuitas. Outra medida que também tomamos imediatamente foi a criação
da capital conselhia da cultura como uma forma de descentralização cultural. Nós somos uma referência cultural, houve sempre este problema de haver a percepção de que a cultura está muito centrada na cidade sede, devido aos grandes eventos que lá acontecem. Temos feito um esforço muito grande de levar cultura de enorme qualidade a todas as freguesias, mas esta capital conselhia da cultura é muito simbólica, porque ao contrário de sermos nós a programar, nós damos capacidade à própria junta e aos seus agentes culturais e às associações locais de programarem. E felizmente ela constituiu-se, ou está a constituir-se, como um grande sucesso. Se formos hoje a Fornos, há um sentimento muito forte de orgulho por Fornos ter sido declarada a capital conselhia da cultura e ter sido, obviamente, a primeira. Uma outra medida muitíssimo importante e que dará muitos frutos no futuro foi o facto de nós termos identificado como prioridade a construção de creches e de lares. Isso é feito em parceria com o terceiro setor, isso é feito com as nossas IPSS, isso é feito através de candidaturas que as IPSS fazem a fundos comunitários, mas há sempre uma parte que são fundos que as associações sociais têm que ter. E a Câmara Municipal habitualmente participava com cerca de 20%, e nós aumentámos para 50% para que o esforço financeiro dessas associações fossem menores, estimulando desta forma o surgimento mais rápido e o aumento do número de lugares em creches e também o aumento do número de lugares nas ERPs, mais conhecido pelas pessoas por lares. Foi uma medida que está a dar frutos, porque sentimos que as nossas IPSS ficaram com mais determinação em avançar para obras que são sempre obras de valores muito elevados. Tivemos também um cuidado muito grande com o nosso património, desde aquele património mais monumental, e aí estamos a falar essencialmente do nosso património religioso, das nossas igrejas, atribuindo um montante de 50% às nossas comissões fabriqueiras que se candidatassem para que as igrejas ou qualquer outro equipamento religioso possa ser recuperadas. Mas também o nosso património mais popular, e por isso lançámos uma pequena candidatura que nós esperamos no futuro poder vir a aumentar as suas verbas para a recuperação de algo que faz muito parte da nossa história mais popular, que é a questão dos moinhos, a questão da recuperação dos canastros, dos lavadouros, a questão das alminhas. Tivemos todo esse tipo de preocupações. E depois, obviamente, questões de grande fôlego, que há muito tempo não tinham o avanço decisivo, e agora quero aqui explicar que esse avanço decisivo tem a ver com o facto de serem obras que são da exclusiva responsabilidade do Governo. E eu, na altura, tive a oportunidade de fazer um conjunto grande de contactos com todos os membros do Governo, aproveitando o facto de ter havido uma mudança de Governo, para expor aquelas que eram as grandes prioridades do Conselho de Santa Maria da Feira. Eu levei quatro grandes prioridades, vamos. O túnel da Cruz, o Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, mais uma escola de ensino secundário e a requalificação da linha do Val do Voga, que é uma obra que depende também da articulação com vários outros municípios, em particular os municípios da Associação de Terras de Santa Maria. E isso deu frutos em menos de 8 meses. A verdade é que no Túnel da Cruz nós conseguimos toda uma requalificação daquela zona da Cruz, que significa uma nova rotunda de acesso à A1, a Autostrada do Norte, significa depois o túnel em si mesmo, com cerca de 610 metros de extensão, uma entrada de emergência para veículos de emergência e para profissionais no Hospital de São Sebastião, e significa também uma rotunda em Picalhos, resolvendo aquela questão da circunvalação. Por cima do túnel construiremos uma grande praça de ligação perfeitamente urbana que unirá os dois polos da cidade. Ou seja, estamos a falar de uma verdadeira revolução não só
na mobilidade da cidade, facilitando a mobilidade da cidade, mas também numa regeneração urbana que dará unidade à cidade. Também teremos uma outra obra de menor dimensão entre a rotunda do hospital e a conhecida por rotunda do Mercadona, duplicando a capacidade, duplicando as vias. Aliás, uma das fases já está em obra, em frente ao Mercadona, a obra que se está lá a realizar é já a primeira fase de alargamento. E o que nós fizemos foi que não existia uma decisão definitiva do Governo e este Governo decidiu rapidamente homologar o estudo, ou seja, a solução que está lá prevista é uma solução que foi proposta pelos técnicos da rede viária da Câmara Municipal, pelos planeadores do território e que depois foi revista, validada e homologada pelos técnicos, engenheiros da área da rodovia, das infraestruturas de Portugal, o mesmo é dizer aqueles que são responsáveis pelas grandes vias de comunicação do país, como sendo a solução, a boa solução para aquela zona da Cruz. Neste momento, encontra-se em análise de propostas o encontrarmos a equipa que vai fazer o projeto, a equipa de engenharia e de arquitetura, ou seja, é um projeto que para nós já está em curso, está em pleno andamento e as obras seguramente iniciar-se-ão durante o próximo mandato. Tratamos de um outro assunto também que se arrastava e que é uma obrigação do Governo, mas que se arrastava há bastante tempo, que era a questão do Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira. Como todos sabem, o Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira e a sua reconstrução é uma obrigação do Estado português. O que nós propusemos na altura à Senhora Ministra... Atrasada há muitos anos. O que nós propusemos à Senhora Ministra da Justiça foi um modelo que depois acabou por ser replicado em outras cidades do país. Propusemos-lhe uma parceria pública ou pública, que era, nós estaríamos na disponibilidade de fazermos nós o projeto, sermos o dono da obra, avançarmos se necessário com os valores e o Governo depois paga-nos, reembolsando-nos desses valores. Isso foi aceite, nós fizemos um contrato interadministrativo, estamos neste momento a definir o estudo preliminar, e o estudo preliminar é definir quantos gabinetes é que nós necessitamos, quantas salas de audiência, quantas megas salas, lugares de estacionamento. Estamos praticamente na parte final, o que significa que estamos em condições de avançar para o estudo prévio. Nós prevemos gastar o Governo prevê gastar, neste caso o Governo, entre os 15 a 18 milhões de euros, mas a realidade é que durante o próximo mandato nós vamos iniciar finalmente as obras do novo Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira. Algo de muito importante, também muito falado, era o ensino secundário em Passos de Brandão, que era uma enorme necessidade num concelho de 140 mil habitantes, e a realidade é que a decisão não era tomada, aliás, tinha sido tomada uma decisão em contrário pelo anterior governo do Partido Socialista. Nós tivemos a oportunidade de explicar ao atual Ministro da Educação o ponto da situação, que nos solicitou um conjunto de números, nós enviamos todos os dados que tínhamos, todos os dados estatísticos, os números, os alunos deslocalizados, e ao fim de pouco tempo foi-nos reconhecida a necessidade da escola secundária, e é com alegria que nós já podemos todos assistir que neste ano já temos alunos do ensino secundário em Passos de Brandão, e para o ano podemos crescer até às 4 turmas. Na linha do Val do Volga, nós conseguimos que a linha passasse a ser uma prioridade para o Governo. Quando eu digo nós, não é só uma vitória da Câmara da Feira, mas é uma vitória partilhada entre a área metropolitana do Porto, que a colocou como uma prioridade para a mobilidade na área sul da área metropolitana do Porto. A Associação de Municípios Terras de Santa Maria, a principal beneficiada, porque é onde passa a linha, considerou-a também uma prioridade, e o Governo classificou a linha também como uma prioridade, com 2 ministros que foram essenciais para isso, o Ministro Miguel Pinto Luz e o Ministro Castro Almeida, que de resto conhece bem
a situação da linha, porque foi Presidente da Câmara de São João da Madeira. Neste momento está a ser feito um estudo, que é obrigatório, um estudo de viabilidade económica desta linha, para que depois se possa avançar com um pressuposto que para nós é muito importante, é que seja uma ligação direta ao Porto, sem necessidade de transbordo, nomeadamente da zona de Espinho. Assim, em poucos meses foram tomadas um conjunto de iniciativas que eu acho que são importantes para o município de Santa Maria da Feira e que agora abrem boas perspectivas para que o que interessa para as pessoas é ver a sua concretização. Bom, o ensino secundário já viram, mas o resto verão, que é o que importa às pessoas, durante estes próximos 4 anos. E deu um donativo de 200 mil euros a proteção civil para nós foi também muito importante. Neste momento fala-se muito da proteção civil sempre após as tragédias que assolaram o nosso país. Nós, por antecipação, por proposta também do Vereador da Proteção Civil e da Corporação dos Bombeiros, a título extraordinário, sem retirar todos os outros apoios que já damos ordinariamente, atribuímos a cada Corporação de Bombeiros um valor de 200 mil euros e posteriormente à Cruz Vermelha um valor significativo. Nunca é suficiente para aquilo que são as necessidades, nós compreendemos isso, mas temos um diálogo muito franco e aberto. Mas antes não tinha, agora tem. Exatamente, e temos também uma verba que atribuímos à Cruz Vermelha de Sanguedo, cerca de 100 mil euros. Aliás, a proteção civil será cada vez uma área de maior destaque nas câmaras municipais. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira não é exceção, até pela diversidade do seu território, que vai desde uma densidade urbana muito grande a uma zona florestal muito densa também, como é esta zona onde estamos aqui de Canedo, até zonas semi-urbanas e depois, obviamente, todo o complexo industrial que nós temos, o que nos exige muito da proteção civil e, portanto, os próximos anos serão de investimento e reforço de meios, de recursos humanos e de recursos logísticos e de articulação da nossa proteção civil. Mas em 2 anos já fez muita coisa. Já está muito elaborado. Nós procuramos, ou eu procurei, imprimir um ritmo de trabalho que fizesse com que um conjunto de dossiês se vissem andar, se andassem, um conjunto de decisões fossem tomadas para que o município, que já vinha com bons alicerces, com um bom desenvolvimento, avance ainda a um ritmo mais elevado. Isto também significa o seguinte: eu tinha a experiência autárquica, conhecia todos os dossiês, o facto de também ter estado em Lisboa me permite ter uma visão mais global, ter o conhecimento da decisão ou dos meios de decisão em Lisboa, e procurei pôr aquilo que foi a minha experiência e o meu conhecimento, obviamente, ao serviço do município. Claro, essa avaliação é feita pelos feirenses, mas procurei imprimir um ritmo que me é também um bocadinho próprio, que é um ritmo intenso de trabalho, muito focado, muito prioritário e muito explicativo. Eu recordo que tomei uma decisão que muitas das pessoas, umas podem concordar, outras não concordar, mas tentei explicar, que foi a questão, por exemplo, da nova Câmara Municipal, dizendo eu não estou contra o projeto da nova Câmara Municipal. Para mim é prioritário resolver o problema das acessibilidades à cidade, tendo esse resolvido e havendo fundos disponíveis a nível europeu, nós aí poderemos reavaliar essa possibilidade de construirmos um novo espaço para a Câmara Municipal. Foi dado também um trabalho importante a nível das unidades de saúde familiar, onde nós construímos 3 unidades de saúde familiar e que em pouco mais de um ano que já estão ao serviço das populações, e temos a unidade de saúde familiar de Romariz em construção, temos a unidade de saúde familiar de Fiens, que servirá também Sanguedo, pronta para a abertura do concurso. Estamos em estudo prévio, a terminar o estudo prévio de um grande polo de saúde para Santa Maria da Feira. Entretanto, tivemos
uma potencial ameaça de encerramento de uma dos nossos postos de saúde no Val, uma população que há idêntica aqui à de Porto Carvoeiro, que tem um distanciamento grande em relação à sede, e fizemos um trabalho que felizmente resultou bem, e no dia 1 de outubro ela reabriu com alguns serviços que nós pretendemos que ainda sejam mais, mas reabriu depois também de nós garantirmos um conjunto de obras que melhoraram significativamente a qualidade do edifício. A saúde será, no próximo mandato, uma aposta também decisiva, uma vez que nós queremos construir mais unidades de saúde familiar. Sr. Amadeu, o que é que o motiva agora para a recandidatura a 4 anos para o Conselho de Santa Maria da Feira? Bom, este trabalho que fizemos em 4 anos, em particular estes últimos ano e meio, de um trabalho intenso de coordenação e de articulação com muitas pessoas, do facto de nós termos em curso o maior investimento em infraestruturas da história do Concelho de Santa Maria da Feira, cerca de 120 milhões de euros que nós estamos a investir por todas as 31 freguesias, em diferentes áreas, desde a educação até à requalificação urbana, unidades de saúde familiar, recuperação de zonas industriais, repavimentações, equipamentos desportivos de pequena dimensão, equipamentos desportivos de grande dimensão, todos estes projetos que estão a avançar, toda esta dinâmica que nós temos em termos desportivos, toda esta dinâmica que temos em termos culturais, a referência que somos em termos sociais e as centenas de parcerias que temos com a nossa rede social, que tem 115 parceiros, o que faz dela uma das maiores redes sociais de todo o nosso país. O facto de ter uma boa relação também com todos os presidentes de junta, independentemente do partido pelo qual são eleitos, ou por serem, ou mesmo pelo independente que existe. Tudo isto, o apelo que senti muito das pessoas para que esta forma de trabalhar, este dinamismo que foi impresso, que imprimimos, o facto das pessoas verem alguns dos problemas a serem tocados, incentivaram-me a continuar. E, portanto, esta recandidatura é o querer ver estes assuntos que demos os primeiros passos, dar os passos finais, que é a concretização, que é aquilo que as pessoas querem sentir. Há uma nota que para mim eu costumo dizer e que é essencial. Eu tive a sorte de, ainda muito jovem, ter tido acesso a vários cargos e desempenhado várias funções, cargos que se designam cargos de poder, cargos de decisão. E, portanto, eu já experimentei a decisão local, já experimentei o poder a nível nacional e, portanto, eu não tenho nenhuma ambição de poder, não é nenhum desígnio de vida. Estou cá por uma missão de que gosto, que faço com muito gosto, com muita determinação, e a missão é trabalhar em prol de Santa Maria da Feira, de todos os feirenses, e poder pôr ao serviço deles aquilo que fui aprendendo, aquilo que sei. Se os feirenses entenderem, confiar, eu fico satisfeito com essa matéria, mas obviamente, como grande democrata que sou, sujeito-me ao seu escrutínio, à sua avaliação, mas tenho uma determinação grande, porque acho que nós vivemos, quando lancei o slogan de um momento de um concelho que é vibrante, isto não tem a ver com um autoelogio à Câmara, tem a ver com um elogio a um município que é vibrante pelas suas mais de 400 associações, pelas suas mais de 18 mil empresas, pelas milhares de comerciantes que tem, pela capacidade de empreendedorismo que tem, pelo facto das suas pessoas não estarem sempre à espera do Estado para fazer as coisas, mas se lançarem a fazer eles próprios as coisas, por ter uma rede social que se substitui muitas vezes à Câmara e ao Estado. É isto que faz com que este concelho seja vibrante. Nós, neste momento, sentimos que o Concelho da Feira é um concelho atrativo, tanto que nós vemos pessoas a quererem vir morar para cá, mas, por exemplo, o facto de atrairmos grandes investimentos industriais, empresariais, Maximo Lufthansa Technik, isso significa um concelho que está em crescimento, que não está estagnado, como às vezes ouço dizer. Se estivesse estagnado, nada disto estaria a acontecer, a população não estaria a aumentar, não estaríamos a receber
investidores de todo o mundo a querer instalar-se cá, não teríamos 24% de aumento nos processos de licenciamento urbanísticos. Portanto, este concelho que está pujante, que vive um momento entusiasmante, não é obra do Presidente da Câmara, é obra de todas estas instituições, de todas as forças vivas. Poder fazer parte disto é algo que também me entusiasma bastante. Okay. Sr. Presidente, vamos falar agora aqui um bocadinho da saúde para o concelho. Eu sei que está a melhorar, mas ainda há muita coisa para fazer aqui. Portanto, mais unidades de saúde que é preciso no próprio concelho. Nos próximos 4 anos, o que é que você tem proposto para o concelho? Bom, a saúde é uma das nossas prioridades. Já tivemos a oportunidade de falar das 3 unidades de saúde familiar que abriram, que estão prontas e que servem de uma forma moderna e eficaz cerca de 16 mil utentes. Desde que assumimos há muito pouco tempo a descentralização na área da saúde, já tivemos a oportunidade também de comprar 13 viaturas para o apoio domiciliário, para as nossas unidades de saúde familiar poderem ir ao domicílio das pessoas. Estamos agora a estudar, junto da ULS, a construção de mais unidades de saúde familiar. Nomeadamente, isto não quer dizer que sejam as únicas, porque isto é um processo que vamos analisando e discutindo e vão surgindo caso a caso. As mais imediatas, que estão mais avançadas, é então a unidade de saúde familiar de Fiens, que vai servir também Sanguedo, o polo de saúde de Santa Maria da Feira, que grosso modo vai juntar a unidade de saúde familiar Terras de Santa Maria e Egas Muniz, mais a saúde pública, mais unidade na comunidade. Mas depois é a nossa intenção também avançar para uma USF em São João de Ver, nova, uma USF na freguesia de Moselos também. Estamos neste momento a construir a USF de Romariz e, como disse, isto sem prejuízo de nós continuarmos a analisar a nossa rede. Em simultâneo, felizmente, não tanto responsabilidade da Câmara, mas do Estado Central, é bom que isso fique claro. O nosso hospital está a sofrer obras de aumento das suas urgências, o que é muito significativo e muito importante para nós, e começaram também as obras para uma nova ala na área da psiquiatria do Hospital da Saúde Mental, no Hospital de São Sebastião, o que fará dele cada vez mais um dos grandes polos congregadores da saúde de toda esta área. A par disso, nós faremos um investimento importante nas termas das Caldas de São Jorge. Nós requalificamos o que estava à volta das termas, agora vamos para o interior das termas, porque as termas têm também uma importância grande para a saúde das pessoas, nos tratamentos termais, uma vez que as nossas águas têm essa qualidade terapêutica. Depois, algo que vamos implementar é o facto de nós começarmos a desenvolver um conjunto de projetos com mais intensidade, com mais força, muito baseado na ideia, que já tem 25 anos, do movimento e bem-estar, que é as pessoas praticarem atividade física com caráter regular, para nós que cada vez chegamos mais longe em termos de idade, possamos chegar longe sim, mas em boa forma física, com capacidade para caminharmos, para passearmos, para fazermos um dia-a-dia absolutamente normal. Médicos? Nós, em termos de médicos, há uma cobertura muito boa, muito acima da média nacional, como é normal, por vezes, porque o médico vai para a baixa, porque o médico se reforma. Aqui e ali temos um problema pontual, mas diria, nos contactos que tenho tido com a ULS, que não é um problema muito grave ou grave no concelho de Santa Maria da Feira. É um concelho atrativo para os médicos estarem presentes. E saúde oral? Há um projeto nessa Sim, área? temos algumas das nossas unidades de saúde familiar que vão ter que vão ter essa valência para melhorarmos também a saúde oral. Senhora Madeira, vamos falar agora um bocadinho
da educação. A educação dos nossos alunos, que é para não se deslocarem para outros concelhos, que o nosso concelho é grande, tem de ter todas as valências em questão de educação. Explique-nos um bocadinho como é que para os próximos 4 anos que é que pretende que melhore nesta área. Bom, gostava que todos os feirenses tivessem a noção que o trabalho que é feito pelo Pelouro da Educação da Câmara Municipal é um trabalho reconhecido a nível nacional e internacional. Eu sei que nós temos sempre problemas, todos os dias há problemas para resolver, desde problemas das infraestruturas até problemas com as assistentes operacionais, mas o facto é que o nosso concelho faz parte da rede de cidades educadoras, que é uma grande rede a nível mundial, e quando há os congressos internacionais são sempre selecionados com um júri muito rigoroso, muito criterioso, são sempre selecionados projetos da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira como bons exemplos, boas práticas, e os nossos técnicos são chamados a explicar, a expor esse projeto, o que significa que nós temos projetos educativos de excelência mundial. A nível das infraestruturas, nós herdámos um parque escolar muito complexo, voltamos agora a herdar um parque escolar complexo das EB2-3, que urge novamente fazer intervenções de grande monta. Estamos preparados para isso, e a nível das infraestruturas, nós acabamos de lançar, ou de adjudicar, uma obra que também há muito era esperado, e que eu insisti muito nos últimos meses para que ela avançasse, que é o grande centro escolar da Feira Centro, na antiga Fernando Pessoa. A obra está adjudicada e começará nos próximos 3 meses. Continuo a ver alguns partidos a dizer que não se sabe o que ali vai fazer, não vai ali existir nada. Eu fico espantado com essa falta de informação, uma vez que os contratos são públicos, os dados são públicos, estão na internet, a obra foi adjudicada, tem um empreiteiro, tem um valor atribuído, vai finalmente começar. Mas nós identificamos, em conjunto com os nossos candidatos, outras necessidades imediatas de construção de centros escolares. Para que entendam, centros escolares é pré-escola e primeiro ciclo. Isto tem a ver com, em prioritário, o da Rifana, um nas Caldas de São Jorge, um centro escolar em Fiens e um também muito prioritário na União de Freguesias de Santa Maria da Feira, nomeadamente na freguesia de Travanca. Para as EB23, que recebemos há menos tempo, aquelas que são prioritárias, que vão sofrer obras de grande ampliação e requalificação. Nós estamos a falar, numa primeira fase, de Passos de Brandão, onde, além de toda a sua requalificação, vamos requalificar integralmente o pavilhão gimnodesportivo e vamos aumentar um edifício construído para então receber também o ensino secundário, que impõe regras um pouquinho diferentes das outras escolas, porque os laboratórios têm que ser, por exemplo, com características diferentes. Outra escola que também já está a ser feito o projeto é a António Alves Amorim, que é em Lourosa, também com a requalificação do pavilhão municipal de Lourosa. E, portanto, há aqui este virtuosismo de, além de recuperarmos um edifício escolar, recuperamos também um dos pavilhões que serve também a vertente desportiva. A seguir avançaremos para a Rifana e também nesta freguesia onde estamos, a de Canedo. Depois, há um plano de manutenção das nossas escolas do primeiro ciclo, que passam pela Ferreira de Almeida, que passam pela escola EB de Prime, o Cavaco precisa de obras também, a aldeia em Sanfins, Presinha aqui bem ao lado em Vila Maior, a escola da igreja em Escapães e depois a número 2 também em Santa Maria da Feira. Estas são aquelas que nós temos identificadas como mais prioritárias. Quero explicar é que existe um plano contínuo de manutenção de todos os nossos edifícios, que são cerca de 85 edifícios escolares, em que todos os dias há problemas para resolver. O que é certo é que nós faremos um grande investimento em termos de infraestruturas para dotar de melhor qualidade as nossas escolas e os nossos edifícios, recordando que estávamos muito adiantados
no primeiro ciclo e no pré-escolar e que, entretanto, recebemos as escolas básicas em que temos que fazer obras porque nos foram entregues em melhores condições há bem pouco tempo pelo Estado Central. Portanto, a gente estamos a falar de escolas básicas, mas isto temos que falar agora na parte mais pequenininha. Sem a parte pequenininha, dos meninos pequenininhos, não há escola básica. Portanto, as creches, o que é que está previsto para o Conselho, creches, parques infantis, nessa área, porque faz parte tudo da criança? Dos 3 anos para a frente, em termos gerais, estamos a falar da tutela do Ministério da Educação. Quando falamos de creches, já estamos a falar da tutela da Segurança Social. E aí a estratégia do país, em todo o país, é diferente. A estratégia é as parcerias, em termos gerais, as parcerias com as IPSS ou com os centros paroquiais, e é isso que também acontece em Santa Maria da Feira. E aí está a espera que nós temos neste momento para a abertura do programa PARES, para que as nossas instituições se possam candidatar a fundos comunitários, e da parte não comparticipada, então lá está a medida da Câmara Municipal de apoiarmos em 50%, porque necessitamos de aumentar o número de lugares de creches. O mesmo se passa numa outra faixa etária, para os nossos séniores, para os nossos idosos. E aí é a nossa estratégia, é com gosto que, por exemplo, vemos que a Santa Casa da Misericórdia da Feira há pouco tempo lançou a notícia de que vai avançar com uma creche. E qual é o nosso apoio? É a cedência de um terreno municipal e é os 50% da parte não comparticipada, que é um apoio fundamental, porque porque é assim que está construído o modelo de creches no nosso país. Nos próximos 4 anos pode garantir à população do Conselho que vai haver mais creches? Se o Estado cumprir a sua palavra, que é abrir as candidaturas, a Câmara Municipal dirá presente com força, sendo com a cedência de terrenos, sendo com a sua capacidade financeira, para que aumente o número de lugares em creches. Senhor Amadeu, vamos falar agora um bocadinho dos idosos aqui no Conselho. Portanto, o senhor Amadeu tem proclamado alto e bom som que não quer os habitantes do Conselho saiam para outros concelhos, para outras zonas, por causa dos habitantes de estarem no seu lar, nas suas casas. Vamos falar um bocadinho sobre os lares, o centro de dia, o apoio ao domiciliário, o cuidadoso. Portanto, o que é que o senhor Amadeu tem para estes próximos 4 anos que possa melhorar muito nesta causa dos idosos? Bom, o princípio é este. Nós temos uma dívida de gratidão para com os nossos séniores pelo conselho forte e desenvolvido que nos deixaram, e porque também são a nossa família, por todo o trabalho que fazem e ainda hoje continuam a fazer, ajudando a criar os nossos filhos, os nossos netos. E, portanto, o que nós temos assistido é que há uma falta de lugares, uma lista de espera em lares muito grande, o que faz com que alguns dos nossos idosos encontrem vagas a dezenas de quilómetros do nosso concelho e fiquem deslocalizados. E é isso que nós queremos evitar, é que no fim de uma vida de trabalho junto de uma terra, por um concelho, por uma freguesia, depois acabem os seus dias em terras que pouco lhes dizem e onde estão completamente desenraizados. E por isso é urgente que, com a nossa rede social, possamos construir mais lares. Muitas das nossas IPSS estão a fazer esses projetos. Nós vamos participar com 50% da parte não comparticipada. Temos dialogado com vários deles. Estão todos só à espera que abram as candidaturas a fundos europeus para nós começarmos a fazer as candidaturas e depois a construção em força. Claro que também toda uma nova geração de políticas séniores, porque as pessoas hoje procuram coisas diferentes, respostas que não sejam a simples institucionalização, como as residências colaborativas que ainda a semana passada foram lançadas pela IPSS de Gião, mas termos um maior cuidado e aumentarmos os apoios para o cuidado ao domicílio, apoiarmos aqueles que cuidam, e portanto isso são novas gerações de políticas de ação social, já agora no município,
que tem um pelouro de ação social que também é multi-referenciado como um pelouro de excelência, com boas práticas e que, portanto, incentiva sempre a que o Presidente da Câmara ou o decisor político esteja na vanguarda daquilo que são as políticas sociais. Mas o nosso grande esforço nos próximos 4 anos, para além de todas as iniciativas que nós temos em conjunto com os nossos séniores, que vai desde o movimento e bem-estar com às matinés dançantes, aos passeios na minha terra, torná-los ativos, voluntários, etc. Da parte mais estrutural é a construção de equipamentos que permita diminuir as listas de espera que nós temos. Será um trabalho que é feito em parceria entre Estado Central, Governo Local, Câmara Municipal e a energia da sociedade civil de Santa Maria da Feira, que vem das nossas IPSS e dos nossos centros paroquiais. E, portanto, em termos assim, genéricos, é este trabalho que é fácil de enunciar, é depois moroso de concretizar, mas temos uma estratégia bem alinhada, bem definida com os nossos parceiros, com uma rede social de 115 parceiros, cujo objetivo é muito claro, é que ninguém fique para trás, que ninguém por dificuldades, por solidão ou por falta de recursos financeiros fique abandonado. Isso não pode e não deve acontecer num concelho como o de Santa Maria da Feira, que tem tantas capacidades para que isso não aconteça. E não isto não é feito de um dia para o outro. Tem de ser com uma estratégia bem montada. Tem que ser com uma estratégia bem montada, com os pés bem assentes na terra, com necessidades bem medidas, mas o que é facto é que, por exemplo, as freguesias que ainda não têm estas ofertas têm priorizado, a própria Junta de Freguesia tem priorizado e sinalizado à Câmara Municipal que é uma valência que falta, ou então que é uma valência que é preciso ampliar, e nós temos dito que sim a todas estas instituições. Já agora, isto também é possível porque nós temos um orçamento que até ao momento é um orçamento equilibrado, é um orçamento robusto que nos permite tomar este tipo de decisões. Outros câmaras haverá que provavelmente gostariam de tomar as mesmas decisões, mas por motivos orçamentais não o podem fazer com a mesma rapidez da Câmara da Feira ou de outras câmaras idênticas à nossa. Senhora Medina, vamos falar um bocadinho de transportes aqui no concelho. Pronto, veio a unir há quase um espaço de mais ou menos ano e meio, ano e meio, 2 anos. Isto entrou muito mal, está tudo caótico, já melhorou, mas as pessoas continuam a reclamar que não têm abrigos, não têm horários, está tudo caótico. Portanto, o que é que a Câmara pode fazer e deve fazer para melhorar o primeiro ponto que eu acho importante era explicar a situação. Nós tínhamos redes de transportes que vinham desde os anos 40, 50, e era a esse a que estávamos habituados. Entretanto, a área metropolitana do Porto decidiu tomar uma decisão, que foi abrir um concurso público internacional, concessionando e criando a primeira rede metropolitana de transportes. É isso que é a UNIR. A UNIR funciona como uma concessionária, como, por exemplo, a EDP, a E-Redes é uma concessionária. E, portanto, a responsabilidade última é dessa concessionária, sendo certo que as câmaras municipais, e a Câmara Municipal da Feira não é exceção, deve ser porta-voz do descontentamento dos municípios. Aliás, nós fomos dos primeiros a alertar que o processo não estaria ainda em condições de abrir de um dia para o outro, como se veio a verificar. E o que nós fizemos como prioritário foi fazer uma opção de não deixar que nenhuma das nossas crianças, em termos gerais, ficasse sem transportes para as escolas, e por isso pusemos toda a nossa capacidade de frota ao serviço das escolas, coisa que ainda hoje acontece, nomeadamente aqui na freguesia de Canedo e também às vezes com epicentro aqui no Porto de Carvoeiro. Dito isto,
Na realidade, a percepção que está criada ela é muito negativa. Mas 98% das nossas redes, das nossas linhas, e nós temos 96 linhas, estão a funcionar sem problemas. Toda essa percepção que existe é criada nos restantes 2%, o que não significa que não sejam relevantes e que não sejam significativas e que não mereçam a nossa preocupação. Nós temos sempre alertado a área metropolitana desta situação. Agora, isto são contratos que estão celebrados e são ajustes que têm que ser feitos. Sempre que se trata de alunos, nós temos resolvido através dos circuitos especiais. Dificulta um bocadinho quando é a vida individual de um ou de uma cidadã para o seu trabalho. É um problema que nós temos que resolver, mas também termos a noção de que o problema não é um problema de 100%, é um problema de 4 a 5 linhas que estão aqui a criar um ruído que merece a nossa atenção e, aliás, já mereceu várias vezes o nosso protesto junto da UNIR e junto da área metropolitana do Porto, e as coisas vão ter que ser resolvidas. Nós não nos importamos de olhar para linhas que, por exemplo, não tenham o movimento necessário e trocá-las e ajustá-las. Quanto aos abrigos, os abrigos vão ser todos substituídos, estão inseridos num concurso público que também fizemos de concessão dos espaços publicitários, e uma das obrigações do concessionário, que entretanto há de começar a fazer esse trabalho, é a colocação de novos e modernos abrigos. Como podem ver, já colocámos postaletes por todo o concelho, estaremos neste momento a começar a colocar os QR codes com os horários, mas já agora também dava um dado curioso. Eu sei que este é um debate que se perde sempre, o debate sobre transportes perde sempre, mas a verdade é que a utilização de transportes públicos no concelho de Santa Maria da Feira, dados da UNIR, aumentou em 24% de um ano para o outro, ou seja, na realidade, apesar das críticas e dos ajustes que têm que ser feitos, o uso do transporte público no concelho de Santa Maria da Feira aumentou em 24%. O que eu acho é que a UNIR tem que fazer... Primeiro, não é um problema só do concelho, porque se nós lemos as notícias, vemos que em toda a área metropolitana do Porto existem estas queixas. Ou seja, é preciso haver aqui vários reajustes a nível metropolitano, e depois é preciso fazer um trabalho de mudança de imagem da própria UNIR, porque a percepção é que está tudo a falhar, está tudo errado, e há muitos sítios, há alguns sítios em que está errado e que é preciso corrigir, mas há muitos sítios que está a funcionar bem, como eu tentei aqui explicar. Mas concordo que neste momento a percepção é aquela que transmitiu e que é um problema que tem que ser resolvido. Sim, e os horários, uma das pessoas que as pessoas reclamam tem as placas, não tem horários, não tem nada. A internet diz que aquilo que é caótico não funciona nada. Sim, é que nós temos alertado a UNIR sobre essa matéria, não só a questão da internet, mas também de pessoas que não têm acesso à internet, e por isso é preciso sempre o horário físico, porque nós estamos ainda nos grandes centros urbanos como Lisboa e Porto. Mas também temos aí algumas medidas que podem ser interessantes e que as juntas têm estado a pedir, nomeadamente com participação para a compra de carrinhas de 9 lugares, que nós temos estado a fazer e a aceitar para o próximo mandato, porque podem prestar um serviço, uma espécie de serviço de transporte a pedido, organizando-se para que a pessoa possa ir ao centro de saúde ou possa ir à farmácia e a própria junta possa prestar esse serviço. Pode ser uma solução para algumas zonas de maior proximidade e que também depois vai servir, obviamente, as associações, se as juntas assim entender, por exemplo. Portanto, nós temos também, eu tenho contestado o transporte das crianças, que acho que esta que é a parte minha mais as pessoas mais reclamam, que é as crianças chegarem a ter aulas. Por vezes os autocarros não chegam a horas, as crianças chegam atrasadas à escola. Eu vou dar um exemplo aqui em Canedo, na escola de Canedo, que eu estive lá presente, aquilo é do pior. A UNIR é do pior porque estaciona do outro lado
da escola, as crianças têm que atravessar a rua, não olham para um lado, não olham para o outro, sujeitas a ser atropeladas. Temos a escola, a própria escola, a funcionar mal, que eu vejo nas outras escolas do concelho que funcionam bem, e ali não funciona bem. É deixar a criança sair da escola para a rua, à espera da caminhonete. E nas outras escolas eu vejo que a criança só sai quando chega o autocarro ou os pais para vir buscá-la. Estou ao corrente dessa situação. Aliás, há umas semanas atrás um conjunto de pais abordou-me, explicando-me de uma forma muito correta a situação, e eu logo imediatamente na segunda-feira, isto foi durante esse fim de semana, na segunda-feira procurei junto dos serviços de educação inteirar-me da situação para que eles viessem assistir. Penso que algumas dessas situações, especificamente em Canedo, como acabou de referir, estarão já ultrapassadas ou a ser resolvidas em conjunto com a escola. Do geral do concelho, a nossa principal preocupação é Canedo. Não tenho ainda o ponto da situação, sei que os técnicos da Câmara de Educação e os da Mobilidade vieram, nomeadamente, para ver a questão da saída dos alunos, para verem onde é que os autocarros da Unir estavam a estacionar, e também as carrinhas da Câmara, que também estariam a estacionar do lado oposto daquele onde as crianças da via. E também pedir a colaboração de todos os pais para que estacionassem de uma forma mais ordeira, porque depois os autocarros acabam por não poder entrar. Ou seja, nós estamos por dentro dessa situação e a resolver. Canedo é um ponto que foi e é ainda problemático. É engraçado que ontem estive lá, com o entrevistador de candidato à Junta de Freguesia de Canedo, e esse problema praticamente estava resolvido. Não se via criança nenhuma cá fora, e só se via os pais a vir buscar e a criança está lá dentro. Portanto, acho que resultou. Foi uma conversa, a informação vieram ter comigo numa ação que eu ia ter, explicaram uma situação e aquilo que me prometi foi mandar ver. De qualquer das formas, se não estiver resolvida, cá estaremos para tornar a aperfeiçoar. Mas fico satisfeito de ouvir isso, de saber que aquilo que pedimos para ser feito está a ser cumprido. Pois. Porque o eco que nos chegava era de Canedo, exatamente, aqui da freguesia de Canedo. Eu estive lá, aquilo que estava... Agora ontem, por acaso, estava lá e as crianças já não saíam cá para fora, como saíam antes, portanto só saem quando chegam aos pais ou ao autocarro. E isto é muito importante, porque eu vou contar... Sim, até porque aquela via é uma via que é propícia a velocidades elevadas. Eu vou contar de uma situação que um amigo pegou numa criança e levou-a embora. A criança não conhecia. O pai é que conhecia, eram amigos dos pais. E a criança foi com ela, como podia ter ido com outro qualquer. Também me foi relatado esse assunto, pelos pais. Esse assunto também me foi relatado. Graças a Deus está resolvido. Esse assunto também me foi relatado. Está resolvido e acho bem que as coisas funcionam. Agora vamos falar daquilo que o Sr. Amadeu já falou, mas eu vou falar um bocadinho mais, que é o ex-libris do concelho, que é o Boquinha, que é mudar de carruagens para umas carruagens mais leves. Portanto, aquilo tem que pôr uma transformação de grande escala. É lógico que não é um bocadinho da competência da Câmara, mas também é um bocadinho da competência do Governo. Portanto, o Sr. Presidente, nestes próximos 4 anos, vai fazer reivindicar este projeto, que acho que é muito importante para o Concelho, que é o ex-libris do nosso Concelho. Nós, nesta matéria, dependemos praticamente em tudo, por melhor vontade que tenhamos, dependemos em tudo da decisão e do empenho do Governo Central. Como eu disse, aquilo que está a ser feito é um estudo de viabilidade económica para esta linha, e o que está prevista é a mudança da bitola métrica, que é a que temos agora, para a bitola ibérica, porque isso é o que permite fazer uma ligação direta à linha do norte, sem transbordo em Espinho. E é isso que nos fará chegar desde Santa Maria até ao Porto, Santa Maria da Feira até ao Porto, em cerca de 20 a 25 minutos,
o que é fundamental para os nossos trabalhadores e para os nossos estudantes. E Aveiro, obviamente, e Aveiro. Nós estamos a falar na linha de Val do Volga esta solução é entre Oliveira das Meias e Espinho. Os autarcas e o governo de Oliveira das Meias para Águeda e Aveiro têm uma outra solução, que é manter a linha métrica, até por questões históricas, do comboio histórico. Portanto, eles têm uma outra solução. Estes municípios do norte do distrito de Aveiro preferem uma solução, que é a solução que está consensualizada entre nós, está consensualizada na área metropolitana do Porto. Tudo isso está como obras prioritário e é nisso que o Conselho tem que estar focado. Nós temos que estar focados na linha do Val do Volga. Se nós começarmos a dispersar-nos por outras estratégias, por outros pedidos, para quem tem experiência política a nível nacional, isto é o mesmo que dizer ao Governo não resolvam nada. Não resolvam nada. Ou nós nos focamos num problema muito concreto e não saímos dali, ou se chegamos a pedir várias coisas ao mesmo tempo, acabamos sem nada. Mas isto é quem tem a percepção nacional e a percepção de como é a decisão a nível nacional, sabe que é assim, uma conquista e uma vitória de cada vez. Porque se chegar com indecisões ao Poder Central, eles vão ficar pela indefinição e vão ficar à espera que a gente diga, afinal, o que é que os senhores querem. Exatamente. Ok. Seguramente, vamos falar um bocadinho da limpeza do Conselho. Portanto, eu falo no Conselho, o Sr. Madeira é candidato à Câmara, portanto, é responsável, no fundo, pelo Conselho todo. É lógico que tem as freguesias que são os seus olhos, que não está limpo. A Câmara é tal como é. Vamos falar agora um bocadinho de limpeza das ruas, limpeza de parques, que isto é um cartão de visita para quem nos visita. Porque as pessoas que vêm de fora chegam ao Conselho e dizem isto, vale a pena vir aqui a Santa Maria da Feira porque está tudo limpinho e está tudo organizadinho. Portanto, fala-nos um bocadinho deste projeto nos próximos 4 anos. Para quem está, como eu, todos os dias em contacto com a população diariamente, sabe que se perguntarmos hoje aos feirenses, um dos primeiros problemas que eles vão apontar, problemas críticas que eles vão apontar, é a limpeza de passeios, bermas e valetas. Como nós sabemos, nós temos um clima muito particular, que é propício à criação e ao crescimento rápido das ervas. Como também sabem, nós não utilizamos glifosados e, portanto, precisamos de um asseio manual mais contínuo. Uma das primeiras medidas que tomei, quando aumentámos em 40% a verba para as juntas, nessa percentagem, nós, para a limpeza das freguesias, aumentámos em 100%, para dar mais força. Exatamente. Ou seja, é uma competência que está delegada. As juntas fazem um trabalho muito esforçado, muito empenhado, mas a realidade é esta, é que quando nós temos um clima, como temos assistido, em que de noite temos umidade muito elevada, como por exemplo neste dia, e agora temos uma tarde de sol pleno, sabemos que estamos a limpar num sítio e no outro sítio já está a crescer. Aquilo que nós procuraremos fazer é aumentar as brigadas municipais nesse sentido, procurando ajudar as freguesias, por exemplo, na limpeza e na manutenção dos seus parques, porque felizmente também têm crescido as zonas de lazer e os parques urbanos e precisam de manutenção. Uma medida muito importante é nós termos uma brigada especializada só para cuidar, por exemplo, dos passadiços do IMA, porque eles cada vez são maiores, precisam de uma manutenção e nós vamos ter uma brigada especializada só para andar todo o dia a cuidar da limpeza, da segurança, da manutenção dos passadiços do IMA. O mesmo acontecerá do Centro Histórico de Santa Maria da Feira. E reforço de brigadas, porque nós felizmente estamos a construir vários parques urbanos que vão exigir mais às juntas de freguesia. Eu lembro, por exemplo, em Mosel estamos a construir o parque urbano que está ao lado do pavilhão municipal, vamos avançar com o Monte Coteiro, temos também em Argoncilho, vamos fazer um parque de lazer em São João de Ver junto
ao estádio de futebol, estamos a aumentar muito as nossas áreas verdes, os nossos passadiços e, portanto, vamos ter mais trabalho. E é como disse, é verdade que é um cartão de visita, é uma das principais críticas que é dirigida tanto à Junta como à Câmara e, assim sendo, é uma das principais respostas que nós vamos querer dar e melhorar à população. E temos outro problema que eu tenho contestado algumas coisas, que é a limpeza dos terrenos privados. Portanto, a Câmara, o que é que pode fazer? Obrigar essas pessoas, porque há uma lei que é preciso limpar a um determinado tempo, mas há alguns que não fazem. E a Câmara, por vezes, vê-se atrapalhada porque os proprietários não resolvem. O que é que a Câmara pode fazer nisto para resolver este problema de uma vez? Obrigar os proprietários Eu, sinceramente, acho que o que era preciso era nós termos aqui um entendimento a nível nacional de quem é que é competência e quem é que faz o quê. Porque esta história de atirarmos tudo para as câmaras municipais pensando que se resolve o problema, mas depois as câmaras não têm o cadastro de saber quem é que é o proprietário, depois o proprietário impede as pessoas de entrar, não cumpre a lei, não sofre sanções com isso, tudo isso complica muito. E nós sentimos muito essa matéria. Se há proprietários que são zelosos, que são cuidadosos, que são preocupados e que resolvem, há outros que dificultam tudo, que dificultam à Câmara, que dificultam aos vizinhos, mas aquilo que está previsto e aquilo que nós procuramos fazer é o que manda a lei. A partir do momento em que acaba o prazo para serem o particular, o proprietário a fazer, é nós substituirmos. Agora, isto é uma tarefa, num concelho como o da Feira e noutros, uma tarefa gigantesca, pode nem sequer haver meios suficientes para que isso se faça. Mas a Câmara não pode fazer um regulamento do próprio concelho? O regulamento está, até há mais, há uma própria lei, as pessoas não estão a cumprir, nós vamos ter que começar a fazer, o Estado vai ter que começar a ter meios para fazer com que as pessoas cumpram com aquilo que ele próprio legislou, porque se reparar, quando se fala nos incêndios, etc., exatamente, nós continuamos a falar muito, mas depois, passando a época de incêndios, passa-se para o lado, acabamos a não ter nenhuma decisão tomada e a estar dependentes da consciência, da boa consciência do proprietário em limpar o seu terreno ou não limpar. Ou seja, nós precisamos de uma política nacional sob pena de andarmos aqui a tentar apagando fogos, não no sentido literal, mas apagando fogos, porque há terrenos que nos dizem, olha, a silva está a vir para a minha casa, e a Câmara vai lá e tenta limpar. Mas às vezes chega-nos o proprietário a dizer quem é que autorizou. E, portanto, este é um problema que existe, nomeadamente nesta parte do nosso território. Mas também, no outro dia, em pleno cidade da Feira, em Vila Nova, as pessoas me relatavam esse problema, que era o receio que tinham com toda a zona florestal que encostava às suas próprias casas e que não tinha sido limpo. E, portanto, a solução é mandar a Câmara lá e limpar. Pronto, a Câmara limpando, o proprietário dizendo quem é a Câmara para limpar, mas se a desgraça acontece, a culpa é sempre atirada à Câmara. O particular depois acaba por ser também culpabilizado, mas sim, o Presidente da Câmara acaba por ser sempre o responsável. Sr. Amadeu, vamos falar agora um bocadinho, que eu sei que o Conselho está todo em pavimentação, mas há freguesias umas mais rápidas do que outras, e passeios e mobilidade reduzida. E estes próximos 4 anos, o que é que pensa fazer? Que eu sei que está na 11ª fase, 12ª, portanto, o que é que vamos ter até ao fim de... Nós temos no Concelho cerca de 1.600 km de rede viária de estradas, e é isso que nós temos ao nosso cuidado. Nós, neste mandato, executamos toda a 10ª fase de pavimentações, que chegou às 31 freguesias, e estamos agora a iniciar a 11ª fase, que chegará novamente às 31 freguesias. E vamos avançar no próximo mandato com a 12ª fase. E, portanto, nós gastamos neste mandato que passou
perto de 8 milhões e meio de euros em pavimentações, retirando as pavimentações que fazemos por administração direta através das brigadas municipais, que também pavimentam vias de menor dimensão, as designadas brigadas de proximidade. A par disto, as pavimentações, nós fizemos requalificações integrais de avenidas importantes, como a Avenida da Sarrilha, como a Avenida do Engenho, como a avenida, como a rua entre avenidas, mais conhecida por Avenida da Academia de Passos de Brandão, a Avenida Doutor Domingos da Silva Coelho em São Paio de Oleiros, como estamos agora em obra na Bessada em Nogueira da Regedoura, ou na Rua da Barra também em Nogueira da Regedoura, Rua de Vilas em Moselos. Fizemos a requalificação de vários centros urbanos e lançámos outros, como a requalificação das termas, já foi concluída neste mandato, o Largo da Feira dos Quatro, o Arraial Largo da Igreja de Lourosa. Como sabem, também já temos entregue toda a requalificação do Largo São Miguel em Milharóis de Poiares, como temos também entregue toda a requalificação da zona central de Argoncilho e também de Nogueira da Regedoura. Tudo isso são melhoramentos urbanos que estamos a fazer para requalificarmos, melhorarmos e embelezarmos todo o nosso espaço urbano. Aumentámos também durante este mandato em cerca de 200% os acordos bipartidos e tripartidos. Isto o que é que significa? Significa aqueles acordos que nós fazemos com as juntas e com os proprietários para alargamento de estradas e construção de passeios. Nós todos os anos temos gasto em média 1 milhão de euros em passeios, construção de novos passeios. Isto significa que as juntas em média estarão a gastar também 1 milhão de euros. Portanto, todos os anos nós estamos a construir 2 milhões de euros em passeios. E se formos pelas freguesias, paulatinamente nós vamos vendo essa preocupação, essa política de continuarmos a ter boas estradas, com melhor sinalização, com melhores acessibilidades, é para continuar. E dentro disso, ter algumas soluções inovadoras no sentido das acalmias de trânsito e de velocidade. Não só com o recurso a lombas, mas também com um recurso que não é muito habitual, que nós não estamos muito habituados em Portugal, mas que é o estrangulamento da via. Já temos um ou outro exemplo em alguns sítios, as pessoas não gostam muito, mas acabam por reconhecer que aquilo de facto resulta, porque aliás é uma solução que é usada na Europa há longos anos. Não há essa tradição, mas resulta. Baixa a velocidade. Baixa. Sr. Badeiro, vamos falar agora um bocadinho de mobilidade reduzida no concelho. Explique-nos assim, linhas gerais, o que pretende melhorar. Bom, nós temos um concelho onde a mobilidade condicionada é um problema grave e sério, porque construímos ao longo das vias, temos uma orografia complexa, mas temos procurado, primeiro, em todos os projetos que fazemos novos, garantir a acessibilidade a todos. Aliás, vamos começar agora um projeto interessantíssimo em Santa Maria da Feira, que é precisamente a acessibilidade 360, começa ali na Pedreira das Penas, vai pela Rua de São Sebastião. A grande requalificação que faremos também na Comendador Sá Couto já garante tudo isso. No centro da cidade da Feira rebaixamos muitos dos passeios e estamos agora a procurar fazer isso, pelo menos nas passadeiras, em todas as freguesias e em todos os projetos, e ir corrigindo aquilo que está para trás. Agora é uma tarefa muito, muito grande, porque nós ficamos... não havia essa sensibilidade, e agora tem que existir. Claro que nos projetos novos isso fica tudo garantido, nos projetos de requalificação fica tudo garantido, mas continuamos a ter os edifícios antigos, as estradas antigas, os passeios antigos, a precisar de requalificar. Mesmo a nossa tradição que nós temos não é a melhor, por exemplo, onde nós estamos aqui é um espaço lindíssimo, mas o piso não é o mais favorável. O cubo não é o mais favorável, mas se reparar, já temos utilizado outro tipo de pavimento mais amigo para as pessoas de mobilidade condicionada, que não é só a pessoa que tem um problema, é também a pessoa que
anda de muletas ou que tem o pai ou a mãe que tem um bebé que precisa de uma cadeirinha de bebé, e portanto tudo isso é importante. É um caminho que temos que ir fazendo, porque as pessoas estão cada vez mais atentas a isso, e ainda bem que assim é, e procuraremos aumentar o ritmo de modificação das nossas melhoria das acessibilidades a nível dos edifícios públicos e a nível também da qualidade do espaço público exterior. Sr. Amadeu, nós temos em cultura o Conselho da Feira, e eu, pelo menos por aquilo que eu vejo, é um dos melhores conselhos a nível nacional. Em questão de cultura, questão de associativismo, da gente da feira, a gente das pessoas do Conselho, quando é para o associativismo, arregaçam as mangas e vão para a frente. Mas temos a Viagem Medieval, que é um marco já internacional, temos o Perlim, que é a mesma situação, temos o Imaginários, também a mesma situação. Mas há aqui uma coisa que eu acho que o Conselho da Feira podia, ou a Câmara, neste caso, podia melhorar um bocadinho. Que eu acho que eu estive lá e acho que nós podíamos fazer muito mais, que é o zoo. Eu chego a Moselos, não vejo, na Estrada Nacional número 1, não vejo placa nenhuma zoo. Portanto, acho que a Câmara não é que se tenha esquecido, mas acho que podia pôr o zoo também um bocadinho nesta bitola e transmiti-lo e dar aqui um realce maior. O Parque Ornitológico nós temos duas frentes de trabalho para o Parque Ornitológico. O primeiro é o Parque Ornitológico em si próprio e o Master Plan de requalificação dos espaços interiores e da diversificação da oferta que dão aves, mas também outras iniciativas para que as pessoas possam regressar mais do que uma vez, possam visitar frequentemente o espaço. O maior problema identificado são as acessibilidades, e é por isso que nós desenhamos uma acessibilidade que é conhecida ela chama-se Zona Industrial do Fundão, e portanto parece uma acessibilidade a uma zona industrial que vai ser criada, e mas nessa criação tem uma estrada de grande dimensão paralela que faz a ligação direta da Nacional número 1 ao Zoo de Lourosa, porque é isso que dificulta a acessibilidade ao visitante, é chegar ao Zoo de Lourosa. Mas a partir do momento ali que na zona um bocadinho antes de chegarmos à Rotunda da Feirense, pudermos virar e imediatamente chegarmos ao Parque Ornitológico, era ótimo. É essa a nossa estratégia, é esse o projeto que vai avançar em simultâneo com o Master Plan de manutenção, ampliação e requalificação dos espaços e diversificação dos espaços do nosso Parque Ornitológico, que apesar de tudo tem tido um aumento de procura significativo, um aumento de procura significativo. Eu falo um bocadinho mais na promoção. Exatamente. A promoção tudo isso, junto com as outras promoções. Tudo isso fará com que nós possamos promover ainda com mais intensidade, com maior facilidade o Parque Ornitológico, porque ele é um ativo do turismo no Concelho de Santa Maria da Feira. E mesmo os outros zonas, por exemplo, eu estive em Romariz ontem, no Castro. O Castro tem a ver com um projeto que se vai adiando, porque temos um centro interpretativo para lá pronto, mas obriga-nos sempre a um estudo arqueológico. Exatamente. E sempre que fazemos o estudo arqueológico descobrimos novas peças e obriga a novo estudo arqueológico. O centro interpretativo do ponto de vista do projeto está feito, a localização mais para a direita ou mais para a esquerda está sempre dependente destes estudos arqueológicos, que é a fase que neste momento se encontra. Portanto, temos a Viagem Medieval, que é um ex-libris do Conselho, Imaginários, portanto, o que é que prepara para melhorar ainda mais, para a gente torná-la cada vez mais atrativa? Primeiro, o grande desafio é manter a bitola, porque depois de se atingir um patamar é muito difícil mantermos essa bitola e continuar a surpreender os visitantes. Mas nós, para além disso, nós temos uma biblioteca de excelência, nós temos uma programação muito forte no Cineteatro António Lamoso, nós temos o Fora dos Eixos, que é também um festival de marionetas extraordinários, o Festival de Órgãos de Tubos, lançámos agora
o Livrarte ligado mais ao livro, lançámos a Capital Conselhia da Cultura e nós agora pretendemos analisar a utilização do Centro de Congressos do Europarque não só como sala que é contratada para se realizar espetáculos, mas como ter também alguma programação própria, muito ligada à capacidade que nós temos em Santa Maria da Feira, da música clássica, da orquestra, da ópera, transformá-la num grande centro nacional nessa área. Vamos ver se conseguimos fazer esse trabalho também. Aliado a isto, as recuperações que estamos a fazer no castelo vão permitir também uma visitação diferente, uma atração diferente de pessoas para o Castelo da Feira, tudo isto integrado numa visita que nós queremos conjugada entre o Museu Municipal, o Castelo da Feira e o Mercado Municipal, este triângulo do nosso centro histórico, que é ali virtuoso, para nós darmos vida ao nosso centro histórico durante toda a semana e durante todo o fim de semana, não só à noite, mas durante todo o dia. É nisso que nós nos estamos a centralizar, numa oferta cultural / turística integrada e de grande qualidade de animação e patrimonial. E agora também temos os passadiços, portanto, falar um bocadinho sobre os passadiços, e de ligar também com o conselho para os visitantes que venham nos visitar, também gostam de andar nos passadiços. Sim, os passadiços têm sido um sucesso enorme. Nós temos os passadiços já em grande medida entre Sanguedo, Lobão até às Caldas de São Jorge e já começou agora a outra fase que vem desde Nadais em direção às Caldas de São Jorge. O objetivo é completarmos toda esta rede de passadiços, é também aqui entre Porto Carvoeiro e Uinha desenharmos um passadiço, continuarmos os passadiços do Cáster, fazermos um passadiço também no Rio Ulo entre Romariz e Milheiros de Poiares, fazendo depois a sua ligação aos passadiços do Rio Uima e fazer na zona de São João de Beira os passadiços que em São João de Beira se diz Rio do Outeiro, mas que na feira depois se diz Ribeira da Remolha, chegando por esta via também ao Europarque, permitindo fazer uma circulação em passadiço à volta da cidade da feira. Falta um aqui também que é um espaço que é uma joia que está por descobrir, ou que os feirenses vão poder descobrir dentro de pouco tempo, que é a Ribeira da Laje, que para quem não sabe, fica ali entre a Rifana e depois vai até à freguesia de Soto, passando pelas freguesias que ficam pelo meio. Portanto, o Sr. Amadeu ganhar as eleições, o investimento vai continuar Nos passadiços irá continuar seguramente, porque é algo que faz a recuperação das nossas linhas de água, é algo que tem um sucesso tremendo, é só ver o número de pessoas que andam a caminhar e isso provoca estilos de vida, estimula estilos de vida saudáveis, recuperação paisagística, recuperação ambiental, fiscalização da qualidade das nossas águas, embelezamento da nossa paisagem rural e urbana, qualidade de vida, que é aquilo que nós pretendemos. A oposição tem muito reclamado a Câmara a água mais cara do país, a água às vezes rematam outras coisas que não chega a todo lado, não chega a... Portanto, eu pessoalmente acho que a água é boa, acho que a água é excelente e acho que quem dá água é uma empresa que está sediada num concelho que trabalha bem. Senhora Madeira, fale-me abertamente, porque eles dizem rasgar os contratos, rasgar tudo. Isto traz um prejuízo enorme ao próprio concelho. Fale-me um bocadinho sobre o que é o problema da água no concelho. Nós no início deste século, nós tínhamos um problema muito grave por falta de redes de água e de saneamento. Tínhamos taxas de cobertura, uma de 15% e outra de 20%, o que nos colocava nos municípios mais atrasados nessa matéria, e isto era um problema ambiental e um problema de saúde pública. Os políticos à época decidiram fazer algo de inovador, que foi um contrato de concessão, onde se previa a construção de
da rede de água e saneamento. Isso foi alvo de um concurso público internacional, foi alvo de todo o escrutínio político e jurídico da altura. Se não me falha a memória, na Câmara não teve unanimidade, mas, por exemplo, os presidentes de junta na Assembleia Municipal de todos os partidos, PS e PSD, votaram favoravelmente, e a verdade é que hoje nós somos um município que, passados estes 25 anos, temos 98% de cobertura de água e 97% de saneamento, o que faz com que seja uma das mais altas coberturas nacionais e que esteja inclusive acima da média nacional. A água que nós temos a chegar às nossas torneiras não tem falhas significativas, é uma água com uma confiança absoluta dita pela ERSAR para beber, ou seja, é prestado um serviço de extrema qualidade. E depois, para quem tem preocupações ambientais, nós somos dos municípios que têm menores perdas de água a nível nacional. Nós temos cerca de 14% de perdas de água, quando a nível nacional anda acima dos 40% das perdas de água nas condutas. Já agora, por avarias, nós temos cerca de 4 avarias em média, quando a média nacional anda acima das 40 avarias. Dito isto, é natural que as pessoas se queixem, é natural que as pessoas olhem para o preço da água, como olham para o preço da eletricidade, para o preço dos combustíveis, e desejassem sempre que a água fosse a um preço inferior. Por outro lado, também há uma ideia que é repetida, mas por se repetir uma ideia a exaustão não significa que ela é verdade. Isto é, um momento eleitoralista significa que digam que é a água mais cara do país, quando sabem perfeitamente que não é a água mais cara do país. Há muitos municípios aqui à nossa volta que têm água mais cara. O que acontece, não é fácil de explicar, mas o que acontece é que em Santa Maria da Feira vigora o princípio do utilizador pagador. Eu pago aquela água e pago todo o serviço que aquela água me custa chegar à torneira. Nos municípios onde às vezes nos comparam, o que acontece é que vigora o princípio do contribuinte pagador. Eu mesmo que não use a água, pago a sua água. E, portanto, a fatura, de uma maneira ou de outra, acaba sempre por chegar. Quando eu ouço falar em que se vai reduzir o custo da água, certo? É uma proposta que é feita em todas as eleições, essa proposta é feita, é sempre uma proposta que surge no período eleitoral, mas os partidos não dizem como. Nomeadamente o Partido Socialista diz, vou reduzir em X%. Até rasga contratos. Mas não diz como. Mas espanta-me que um jurista diga que rasga um contrato sabendo que as implicações financeiras que isso pode vir a ter e as indemnizações milionárias que estarão associadas. Isso é a mesma escola de um colega de partido, que é a mesma escola, que também dizia que não se tinha que pagar à Troika e que as pernas dos banqueiros alemães até tremiam. Quando chegou ao governo, nada disso se verificou. E nós sabemos que todas as tentativas que houve de se fazer isso resultaram em prejuízos e indemnizações milionárias para as câmaras municipais, com prejuízo de depois não ter a possibilidade de construir equipamentos absolutamente necessários, como escolas, requalificar escolas, unidades de saúde familiar. Ou seja, é possível sim olhar para o contrato, é possível em diálogo afinarmos sempre, estarmos sempre a afinar, e é isso que vimos fazendo. Agora, estas medidas só podem ser encaradas como medidas populistas e medidas eleitoralistas, porque, repare, dizer vou baixar o preço da água, sem dizer como, sem mostrar um estudo, sem dizer quanto é que isso custa, sem dizer às pessoas que se não vai pagar na fatura, vai pagar como contribuinte, mesmo que não consuma, é uma proposta que eu considero demagógica e só entendível em período eleitoral. Eu também pergunto, porque é que o vereador Márcio Correia, que esteve 4 anos na Câmara Municipal como vereador da oposição, nunca fez essa proposta, nunca colocou essa proposta em cima da mesa. Aliás, ele teve
com o devido respeito, uma certa ausência, porque quem acabou a liderar as reuniões de Câmara por parte da oposição foi o vereador Sérgio Cirino, como todos sabemos, é uma pessoa que acompanha muito essa matéria. E também já percebemos que o vereador Márcio Correia já começou por falar em que rasgava, mas agora já não diz que rasga. Portanto, a pergunta tem que ser feita a quem faz essa proposta. Vai baixar 30%, mas como é que vai e quanto é que isso vai custar aos feirenses? Exatamente. Porque quem vai pagar são os contribuintes feirenses que vão pagar essa fatura e vão pagar duplamente. Vão pagar nos seus impostos e vão pagar porque depois, com o que a Câmara vai ter que pagar à Indáqua, as estradas não vão ser repavimentadas, as escolas não vão ser requalificadas, as unidades de saúde não vão ser construídas, os apoios que nós concedemos às famílias vão ficar em causa, as boas contas da Câmara vão ser colocadas em causa. E, portanto, eu acho que essa é uma medida que a cada 4 anos nós vemos aparecer. Nunca vemos, é explicado porque foi feita com pouco em circunstância uma conferência de imprensa, perguntou-se pelo estudo, que o estudo ia aparecer, até ao momento não há estudo, digam-nos quanto é que isso vai custar aos feirenses para nós podermos, de facto, debater a medida, porque se ela custar muito pouco, nós podemos debater essa medida. Agora, se ela custar milhões, os contribuintes feirenses não estarão seguramente disponíveis a pagar essa fatura. Agora, o que eu posso garantir, até vindo de uma vertente social-democrata e de um partido muito humanista, é o seguinte: nós não deixaremos que nenhuma família feirense não tenha acesso a água e a saneamento por dificuldades económicas. Isso lhe garanto, e garanto aos feirenses, que ninguém fica sem acesso à água e saneamento ou que ninguém passará dificuldades pela fatura da água e do saneamento. E é nessa medida que nós estamos a trabalhar. Repare, nós trabalhamos em medidas como o incentivo à natalidade. Nós entregamos às nossas famílias, nestes 4 anos, 7 milhões e meio que nós devolvemos, que pusemos na mão das nossas famílias e que as ajuda no seu dia-a-dia. É uma pequena ajuda, mas é uma ajuda. E na água nós faremos igual. Nós vamos ajudar aqueles que mais precisam. Aqueles que mais precisam, que tenham mais dificuldades, nós não os deixaremos para trás. Não vamos entrar em medidas eleitoralistas e que são medidas propagandísticas. Repare, eu trago um programa que foi elaborado ouvindo centenas, milhares de pessoas, elaborado por dezenas de pessoas, pensado, etc. Explicado. O que vejo do Dr. Márcio e dos outros partidos são 7 medidas, que são medidas avulsas, não as vejo explicadas, ou seja, não passam de slogans panfletários. Repare, eu vi nos últimos dias com perplexidade algo que já existe, que na educação está estabilizado, que são as medidas de apoio social, que têm em vista apoiar as famílias que mais necessitam de acordo com aquilo que são as suas reais necessidades. De um momento para o outro, um partido que agora surgiu, que é o Chega, propõe, pronto, vou dar 75 euros a toda a gente, e o Partido Socialista diz, eu vou dar 150 euros a toda a gente. E os feirenses, na sua infinita sabedoria de um povo, que é o 10º povo mais exportador, percebe que isto é um leilão de medidas eleitoralistas que não são para cumprir, que são só para tentar captar de uma forma quase ingênua o voto, pensando que as pessoas se deixam enganar. Agora, sendo mais frontal, sendo mais explicativo e falando a verdade às pessoas, não enganando as pessoas, é por aí que o PSD vai, e eu não abdico destes meus princípios, porque nós temos um concelho a crescer, nós temos um concelho forte, nós temos um concelho atrativo, nós temos um concelho que foi escolhido por uma grande multinacional alemã pela qualidade das suas infraestrututuras, que foi escolhido por uma grande multinacional francesa para ter a sua sede pela qualidade das suas infraestruturas. Nada disso impede
Nada disso impediu que elas viessem para cá. Aliás, as infraestruturas foram um motivo para que viessem. Nós continuamos a ter um município que atrai pessoas a quererem vir para cá e as pessoas vêm para sítios que são melhores do que aqueles onde estão. Isto alguma coisa há de significar. Mas quanto ao preço da água, ele é utilizado como uma arma de arremesso político que os feirenses já se habituaram e que eu julgo que não acreditam em medidas em que se diz, olha, é um número e vamos baixar, mas não se explica como e nós ficamos perplexos. E há outra situação que eles também falam abertamente, querem 1 metro de Porto de Santa Maria da Feira. Certo, e querem 1 metro e estiveram anos a fio no governo, lideram a área metropolitana. Durante 4 anos não falaram nessa situação. A partir do momento em que viram que o Governo e a Câmara Municipal está para resolver o problema do túnel da Cruz, tentam lateralizar. A partir do momento que viram que a linha do Val do Vogo é a nossa prioridade, querem lateralizar. E é aquilo que eu disse há bocado. Se nós agora andámos a falar com o Governo, a dizer nós queremos a linha do Val do Voga, a área metropolitana disse a linha do Val do Voga, os presidentes de Câmara, incluindo, que são a maioria, os socialistas, disseram nós queremos a linha do Val do Voga, agora vem o Partido Socialista e chega à beira do Governo e diz nós afinal queremos a linha do metro. Isto, para quem tem um bocadinho de experiência política e para quem sabe o que é falar com o Ministro, sabe qual é o resultado da reunião? É nenhum, porque ele vai dizer, deixem que eles não sabem o que querem. Eles não sabem o que querem. E já agora, ele é que tem que explicar, o candidato tem que explicar já agora que contactos é que teve, que afirmações é que lhe fizeram, qual é o canal do metro, para onde é que vai passar. Exatamente. Diga isso aos feirenses. Vem pelo Europarque, vem pelo Nordeste, vem pelo centro do Concelho, vem pela linha de Val do Voga. Pronto, são medidas que eu vi avulsas. O que eu vi até ao momento foi um panfleto com 7 medidas, num concelho de 140 mil habitantes, dos concelhos que mais riqueza gera, mais, do ponto de vista cultural, mais influentes, e vejo 7 medidas, que são 7 medidas que procuram uma única coisa, de uma forma populista e de uma forma demagógica, tentar captar os votos. E, portanto, o candidato é que vai ter que explicar à população, seguramente o fará, e eu ando a explicar as minhas medidas, e elas são muitas medidas, mas eu não vejo uma palavra sobre saúde, eu não vejo uma palavra sobre juventude, eu não vejo uma palavra sobre ambiente, não vejo uma palavra sobre bem-estar animal, não vejo uma palavra dirigida aos nossos séniores. Para o desporto não vejo que estrutura é que existe, e nós estamos a uma semana de eleições. O provável é que venham a prometer mais qualquer coisa que tente, que acham que vai despertar a atenção e mudar o voto das pessoas. O que eu procurei fazer, eu e muita gente, foi um trabalho atempado, que foi a fábrica das ideias, de debatermos, construirmos algumas ideias, e como já ao longo desta entrevista lhe foi dizendo, nós temos algumas coisas bem feitas, outras que nos orgulham, e temos problemas para resolver. Nada disto está tudo resolvido. Exatamente, o município tem muito para fazer, e por isso é que nós aqui estamos, mas queremos fazê-lo com seriedade, queremos fazê-lo com programação e, essencialmente, falando à verdade. O que eu estou convencido é que quem acha que não vai governar diz tudo o que lhe apetece, da maneira como lhe apetece, porque depois, no dia 13, ninguém lhe vai pedir contas, não é? Mas, da minha parte, o nosso programa está aqui, está a ser entregue em mãos às pessoas. As pessoas, aquilo que peço é para compararem a dimensão das nossas propostas, o cuidado que tivemos a escrever, a redigir, e comparar com o que está a ser feito pelos outros partidos, que parece um leilão de ensino secundário, do género, eu dou 75 e eu dou 150. O que é que pensariam do Amadeu Albergaria se eu agora dissesse o PSD dá 200? Quer dizer, eu acho que não teria credibilidade, e eu recuso-me a entrar nesse tipo de demagogia política. Sr. Amadeu, fala agora com o desporto. Desporto federado,
E o desporto, que eu digo isto na brincadeira, aquele que não se paga. Desporto ao ar livre. Nestes próximos 4 anos, o que é que tem proposto para o desporto no Conselho? Nós temos um objetivo muito definido, que é, nós consideramos que somos uma referência nacional na área da cultura e que estamos posicionados. E acho que nós temos todas as condições para sermos uma referência na área do desporto. E é aí que nós nos queremos posicionar, com 3 aspectos essenciais. Qualidade das nossas infraestruturas, que significa recuperação das nossas infraestruturas e construção de novas infraestruturas que são necessárias. Segundo, o apoio aos nossos clubes, que aumentámos para valores como nunca antes tinham existido. Chegámos a 1,7 milhões de euros neste ano, mas eles são fundamentais para a nossa estratégia. E depois, fomentando e massificando aquilo que disse, que é que é o desporto que não se paga, que é o desporto e a atividade física para todos, mas com métricas. Numa dupla vertente, que é a vertente do desporto e da saúde, porque nós, cada pessoa que pusermos a caminhar ou a correr, a praticar uma atividade desportiva, uma atividade física, estamos convencidos que é uma pessoa que nós tiramos de uma espera, numa espera nas urgências do Hospital da Feira ou de uma unidade de saúde familiar. E, portanto, é por aí que nós queremos ir. Agora, faremos uma aposta para, nos próximos anos, colocarmos no mapa nacional o desporto do Concelho de Santa Maria da Feira, nós vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo sem grandes dificuldades. Porquê? Porque nós temos, a maior parte, precisamos de um bocadinho de melhor qualidade, precisamos de um ou de outro equipamento. Mas nós, a força de atletas, a força da associativa e a vontade das pessoas, já está aqui tudo. É preciso coordenar tudo isto e potenciar. Portanto, o nosso objetivo é muito claro na área do desporto. Pronto, se você for eleito, a habitação, nós temos aqui um problema da habitação que não é difícil resolver, porque temos terrenos, temos tudo. Há uma das coisas que também as pessoas têm-se preocupado, querem vir para o Conselho, mas estão a esbarrar, que antes não esbarravam e agora estão a esbarrar, que é licenciamento, que antes já foi mais rápido e agora no Conselho está a ser muito demorado. Explique um bocadinho sobre isso e um bocadinho também a habitação social, a habitação de preços controlados, a habitação simples e um bocadinho também do Parque do Estoril, que eu sei que está a ser muito, muito melhorado e cada vez já é do tempo do antigo Presidente da Câmara, que sou o Dr. Emílio, que então foi uma bandeira dele da Parque Industrial, vir muita gente para cá e conseguiu, porque o Conselho da Feira deu aquele saltozinho, que está muito importante, está lá à frente, mas não chega, nós queremos mais. Dê-nos um bocadinho sobre esses 2 projetos. Bom, sobre a questão do licenciamento urbanístico, o que acontece é o seguinte. Primeiro, houve um conjunto de alterações legislativas profundíssimas que obrigaram a uma readaptação e a uma readaptação das nossas plataformas digitais. Em segundo, nós tínhamos 2 plataformas, o Mirante e o Nortear, que estiveram na vanguarda digital e que, entretanto, foram ficando ultrapassadas. O que fizemos nos últimos meses foi redefini-las, modernizá-las e colocá-las novamente naquilo que é a vanguarda do digital. Isso provocou aqui alguns atrasos. É também importante dizer que nós tivemos um aumento de 24% na procura para licenciamento de obra urbana no Concelho de Santa Maria da Feira e nós, para tratarmos isso, o que é que fizemos? Contratámos mais recursos humanos, melhoramos com as 2 plataformas do ponto de vista informática, acrescentando-lhe a inteligência artificial e estamos a fazer canais dedicados às diferentes processos urbanísticos em curso, para sermos mais rápidos e para voltarmos aos prazos médios pelo qual nós éramos conhecidos. Sobre a habitação, é exatamente a mesma coisa que falei sobre algumas propostas, que é, toda a gente vai construir mais habitação. E também há uma espécie de leilão. Até nem tanto no Concelho da Feira, noutros concelhos, eu vou construir X casas e o outro diz, eu vou X mais 1. Há uma questão, mas para ver como nós temos um projeto e temos as coisas delineadas, nós vamos, numa primeira fase, vamos aos nossos
14 empreendimentos em 2 fases. Na primeira fase, recuperar 7 empreendimentos, um total de 218 habitações. Uma segunda fase, 7 empreendimentos, 179 habitações. Porque nós estamos a fazer os projetos disto. Com nós os bem assentes, com os pés bem assentes e com os números bem definidos, de acordo com aquilo que são as necessidades. E estamos em estudo prévio também de 14 empreendimentos para arrendamento acessível para jovens. Numa primeira fase, 3 empreendimentos, que num total de 63 habitações. Uma segunda fase maior, de 11 empreendimentos, num total de 278 habitações. É isto que está previsto no Concelho de Santa Maria da Feira, é isto que está estudado. Portanto, quando se diz é preciso construir mais habitação, mas não se diz mais nada, fala-se de um problema, mas sem saber como é que se vai atacar o problema. Nós, no nosso programa, sim, habitação, e o que vamos fazer é isto, porque estudamos afincadamente o problema. A par disto, isto é habitação pública, de investimento público. A par disto é, da mesma maneira que nós temos atraído investidores para a parte económica, atrair investidores para a construção de casas. E isso tem acontecido. A partir do momento, isto é um ciclo virtuoso, a partir do momento em que se começam a ouvir que se vão instalar grandes empresas em Santa Maria da Feira, começa a procura também por terrenos para a construção de empreendimentos. Muito com foco na feira, mas começa também já a ir agora para as freguesias que estão à volta da cidade de Santa Maria da Feira e, portanto, nós procuraremos atrair investidores que queiram construir para que, ao construir, aumente a oferta de casas no mercado, fazendo com que os preços baixem, deixando o mercado funcionar, sem descurar a parte pública que ajuda aqueles que têm mais dificuldades. Portanto, e uma das coisas que eu tenho falado vou insistir na mesma tecla, alguns arquitetos, engenheiros, porque eles reclamam, todos eles. A gente já sabe que Espinho demora 2 anos, é um com outros. Portanto, eu posso falar até de próprio, de clientes da nossa área, que temos, como o meu filho que é arquiteto, e temos algumas situações em Espinho, e as pessoas deixam de construir em Espinho e vêm para a feira, porque é por ser mais rápido. Portanto, Espinho e Ovar é 2 anos. Mas agora ouço também a mesma situação, que é assim, mas antes demorava 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, agora está-me a durar no ano e eu estou desgraçado. E então, há pessoas que querem investir na feira, muito mais em cada dupla, mas querem que esses processos se resolvam o mais rapidamente possível. E aquilo que eu disse, que nós tomamos já as medidas, não para o próximo mandato, mas estão tomadas, foi as 2 plataformas que nós temos, estão completamente modernizadas e com este surplus de termos a inteligência artificial agora a ajudar, contratámos mais recursos humanos e fizemos uma nova distribuição, uma nova canalização dos diferentes tipos de licenciamento urbanos. Quanto tempo acha que vai demorar agora uma aprovação? Não lhe consigo dizer, mas se vier tudo certinho, ela é muito rápida. Porque, por exemplo, eu também vejo dizerem que fazem licenciamentos em X dias. Isso é uma promessa, que é outra promessa eleitoralista, porque quem está e quem conhece sabe que há prazos que não dependem da Câmara Municipal. Já me disseram a mim que em meia hora podiam aprovar. Sim, mas depende dos prazos. Por exemplo, se eu quiser licenciar aqui, tenho que pedir autorização à IAPA e a IAPA tem os seus timings de autorização. A E-Redes tem os seus timings de autorização. A Indáqua tem os seus timings de autorização. Se eu estiver a construir próximo do Castelo da Feira ou do Castro de Romariz, a Direção-Geral do Património tem os seus timings de construção. Se eu tiver uma linha aérea a passar-me, a REN tem os seus timings de decisão. Portanto, dizer assim, sim, posso pôr, eu queria ter um prazo médio, sim. Agora dizer, todos os projetos vão ser neste prazo, isso não é correto. Agora, qual é o prazo médio? O prazo médio que nós queremos, tendo tudo certo, nós em 3 a 4 meses aprovamos o projeto. Que é muito importante. Que é muito importante. Ou seja, é voltar aos prazos. Já foi, exatamente. É esse o nosso objetivo.
Senhor Amadeu, o que é que o senhor, que é do Conselho, o que é que gostava de ter, além de tudo já previsto, o que é que gostava de ter mais? Fala-nos também um bocadinho sobre o túnel. Uma das obras que para nós é prioritária é a requalificação na zona da Cruz, que inclui o túnel, é o Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, o Centro Escolar de Santa Maria da Feira, é as requalificações urbanas nas nossas freguesias dos seus centros cívicos, as unidades de saúde familiar que nós temos para construir, a requalificação das escolas e a construção dos centros escolares, a expansão das nossas zonas industriais, das nossas áreas verdes através dos passadiços e das vias pedonais, das nossas áreas verdes, e é tudo isto que fará um concelho dos dias de hoje, um concelho moderno, vivo, atrativo, dinâmico, aquilo que é um concelho vibrante. E não tem assim uma coisa em mente que gostava de ter? Eu acho que isso de ter às vezes aquelas coisas assim muito grandes, sonho seu. Assim uma coisa muito vibrante, tem a ver com os gostos muito pessoais dos presidentes de Câmara. E eu tenho um concelho que tem 31 freguesias e elas precisam de ser desenvolvidas todas por igual. E por isso é que nós temos também um plano de coesão territorial, que é um plano que aparece logo aqui no início, que é para que as freguesias se tornem todas, no seu desenvolvimento, muito mais próximas umas das outras. E, portanto, o meu grande sonho é que estas freguesias constituam uma grande coesão, unidade de 140 mil habitantes que se identificam e vivem o concelho de Santa Maria da Feira, que ao fazê-lo fará de nós um dos territórios mais prósperos, mais dinâmicos e mais progressivos do país, porque uma grande obra, isso é só uma obra de regime para que um Presidente da Câmara fique vaidoso de ter feito aquela obra, e eu não sinto essa necessidade de ter a maior bandeira do mundo, de ter a maior rotunda do país, de ter o edifício mais alto, não sinto isso. Sinto a necessidade deste concelho coeso, forte, onde as pessoas gostam de viver e têm orgulho de dizer: eu sou de Canedo, de Santa Maria da Feira, eu sou de Lamas, Santa Maria da Feira, eu sou de São João de Ver, Santa Maria da Feira. Sr. Amadeu, eu tenho aqui um projeto em mente, não é um projeto, é uma pergunta que acho que gostava de ver. Gostava de ver no concelho, que é um dos concelhos que eu gosto muito, estou cá inserido e gosto com toda, não nasci aqui, mas eu gosto muito do concelho. E são pessoas espetaculares. Isto é como tudo na vida, há bons, há maus, mas agora tenho aqui eu gostava de ver funcionar aqui um plano para a agricultura. O concelho podia ser autossustentável, não precisar de vir batatas de fora, nós podíamos criar aqui uma coisinha entre o nosso povo. Nós somos, Rui, se me permite, nós somos um concelho marcadamente industrial, essa é a nossa alma. Eu costumo dizer às vezes, até em alguns discursos públicos, que nós somos feitos de cortiça. Nós somos feitos de cortiça para simbolizar que somos o único setor económico em que Portugal lidera a nível mundial. Portanto, todos nós somos indústria, somos operários, somos um grande concelho de operários e, portanto, é natural que o tema da agricultura não esteja tão presente no nosso discurso, no nosso dia-a-dia, a não ser aquela agricultura de subsistência. Isso tem sido, paulatinamente, essa é a estratégia, tem vindo muito a reboque da cidade criativa da gastronomia na área da Unesco, onde nós fomos procurar aqueles que eram os nossos melhores produtos endógenos. E é por isso que hoje nós já temos o quibi, já temos o morango da feira, andamos em São João de Ver atrás de recuperar a tradição da maçã do malápio, portanto, a amora, o mirtilo, e através disso construir toda aqui uma narrativa que valorize os nossos produtos endógenos. Isso é ajudar a agricultura, não na escala da agricultura comercial, mas mais numa escala de uma agricultura mais de autor, mais direcionada para a cozinha de chefe. Temos a batata feirense. Exatamente. Ou o lúpulo feirense para a cerveja. Mas já agora deixo-lhe com uma novidade para si, que é, já temos um chá, que é o chá Vila da Feira, que produzimos, que vamos vender nas lojas que
temos em Santa Maria da Feira e a breve trecho sabemos também ter o Mel Vila da Feira. E, portanto, paulatinamente também já estamos a pegar nestes setores mais ligados à agricultura. Saúdo todos aqueles homens e mulheres que se disponibilizaram a ser candidatos nestas eleições autárquicas de 2025, independentemente da sua cor partidária ou da sua independência. Quero também dar nota de que esta candidatura é uma candidatura que é mais do que a candidatura do PSD, é a candidatura de uma grande frente de cidadãos e de cidadãs que se mobilizaram em torno de um ideal, de uma esperança, de força, de futuro para o Concelho da Feira. Nós hoje somos milhares a acreditar neste Concelho forte, desenvolvido, neste Concelho vibrante. Estas são umas eleições que, mais do que partidos, interessam os rostos, interessam as pessoas. E o apelo que faço é que para que comparem em cada freguesia, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, os candidatos e que analisem o que é que cada um fez pela sua terra, se o conhecem, se não conhecem, se o revêem ou se não o revêem na vida cívica das vossas terras. Faço também um apelo para que no dia 12 venham votar, para que derrotemos todos em conjunto a abstenção. E é isso que será importante no dia 12. Olhem também para os projetos de cada e para os programas e para o cuidado que cada candidato colocou no seu programa e depois, obviamente, decidam em consciência, sendo certo que no fim das eleições continuaremos todos a ter um orgulho e um sentimento muito grande de pertença e de identidade à terra de Santa Maria. Saúde todos, com um grande e forte abraço de amizade.